Vocês, bom dia, vocês me pediram no último vídeo que eu postei aqui no YouTube para continuar. Algumas pessoas pediram para eu continuar essa trade ou essa tendência a falar sobre Rubem Alves e os seus pontos de vista sobre religiões e as reflexões que nós fizemos naquele dia. Eu então, para não tornar monótona essa conversa com vocês, eu procurei esse livro dele chamado O Deus que eu Conheço. Esplêndido. Aliás, ele é um escritor esplêndido, porque ele é teólogo, poeta, pedagogo, filósofo, cronista, contador de histórias, ensaísta, acadêmico, autor de livros e psicanalista. Era tudo isso. E era também pastor protestante. Naquele tempo não chamavam evangélicos, pastor protestante. Mas ele se afastou dessas tarefas, mas permaneceu com o seu olhar lúcido sobre as coisas que acontecem em nome e através e por causa das religiões. Vamos separar um pouco isso da ideia de Deus. Eu vou usar a palavra da moda, as fake news a respeito de Deus, do poder de Deus, do que Deus faz ou não faz, de como ele anota os nossos pecadinhos e pecadilhos, e até como falei anteriormente, até pelo pensamento, é uma coisa que tem o objetivo claro de poder em cima do homem. Mas aqui ele vai falar sobre as ideias religiosas em cima das crianças, da doutrinação que essas crianças são submetidas desde o dia que nascem. E ele diz que as ideias religiosas não nascem das crianças, nem nas crianças. São colocadas no corpo das crianças pelos adultos. Ele fala que a mãe dele o ensinou a rezar, dizendo: agora me deito para dormir, guarde-me, ó Deus, em teu amor, se eu morrer sem acordar, recebe minha alma, ó Senhor, amém. É um mínimo de resumo da teologia cristã. Há Deus, a morte, há uma alma que sobrevive à morte. E depois vieram as outras lições. As lições do medo. O medo é um assunto que merece um estudo bem alongado, embora leve, porque, como digo a vocês, tenho dito sempre, sou autodidata. Meu conhecimento é aquele que eu adquiri nos livros e na minha experiência de vida. Mas o medo começa quando a criança está ali, você diz: não faça, senão Papai Noel não traz presente. Começa pela subjugação da criança, pelo medo de perder o presente, portanto, do pagamento para ser bom. A gente não imagina isso assim, mas é assim. Depois veio aquele negócio: Deus está te vendo, menino. E como eu citei no vídeo anterior, no livro do James Joyce, é do James Joyce, eu disse que era Henry James, mas não é James Joyce, é James Joyce. Recordações, bom, depois eu trago esse título, é até possível fazer uma ligeira resenha sobre esse livro. O artista quando jovem, história do artista, resumo da vida do artista quando jovem, qualquer coisa assim. Ele diz do medo que ele tinha de pecar, embora tivesse a pulsão para fazer. Então, já no pensamento ele estava pecando.
E como se diz, a confusão. Se eu não digo, é pecado. Se eu digo, o padre vai ficar de olho em mim e achar que tudo que eu estou fazendo é errado, que eu estou a meio caminho de ser um ateu, de ser um pervertido, de ser isso, de ser aquilo. Então, a gente vai inserindo nosso primeiro pensamento em relação a Deus é medo. Nós somos ameaçados com o purgatório quando somos pequenininhos, pequenos. É para o purgatório que você vai, do purgatório direto para o inferno. Ai, que maldade, meu Deus, que fazemos. Por isso as escolas, as escolas lúcidas, estão lutando tanto para não ter ações religiosas dentro das igrejas, dentro das escolas. Perdão, hoje eu já estou mais velha um bocado do que da época que fiz aquele vídeo. As escolas lutam e são derrubadas pelos pais, pela força das religiões, das pessoas religiosas, daqueles que pagam o salário dos professores, enfim, uma série de coisas. Mas as crianças acreditam naquilo que os grandes falam. Eu tive graves problemas quando eu era muito jovem. Eu casei com 15 anos. Meu primeiro casamento foi aos 15 anos. E, evidentemente, com 3 ou 4 anos, eu já, uma mocinha de 19 anos, o casamento já tinha ido para o brejo fazia tempo e eu queria a separação. Os meus pais apavorados de terem uma filha separada dentro de casa na década de 60, 50, 60, me mandaram ir falar com a freira que havia me educado no Colégio Imaculada Conceição, em Natal. Esse colégio não existe mais. Era Madre Cunha, tia de Euclides da Cunha. E ela foi minha mentora maravilhosa. Ela, então, muito aflita com a ideia de que eu ia perder minha alma, ela chama um padre para conversar comigo. Eu tinha menos de 19 anos, eu devia ter uns 18 anos. E eu tinha uma língua afiada. O padre chegou e disse: minha filha, Deus disse, não separe o homem o que Deus juntou. E eu em cima da bucha. E Deus disse, não cairá uma só folha das árvores sem o meu consentimento. Como ficamos, padre? Eu digo em benefício dele que ele desistiu nesse primeiro embate e disse: você já está com a cabeça firmada. E então eu segui adiante e não sinto minha alma perdida. Por quê? Porque sinto minha consciência tranquila. As crianças acreditam no que os grandes falam, diz Rubem. E assim se inicia um processo educativo pelo qual os grandes vão escrevendo na mente da criança as palavras da religião como verdade primeira e última. O corpo da criança deixa de ser corpo de criança, passa a ser o caderno onde os adultos escrevem as suas palavras religiosas. O pior do que palavras religiosas é afirmarem que são a verdade que nos libertará. Jesus disse de fato: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ora, qual verdade?
que é verdade. Ele não explicou bem direitinho não, né? Bom, muitas são as lições de catecismo. Saramago tem uma frase que eu só peço desculpa a vocês de eu não lembrar ela completa. Mas ele diz que que doutrinar é semelhante a colonizar. E ele não aceita. E eu não aceito que ninguém me doutrine. Quer seja para religião, quer seja para política, quer seja para dieta nutricional, quer seja isso, quer seja aquilo. Meu médico é o único que pode me doutrinar algumas vezes, porque ele não doutrina. Ele explica com lógica e com a ciência, que é o muito importante. A criança fica sabendo logo cedo que Deus sabe tudo. Mesmo o que você faz debaixo do lençol todo cobertinho. Mesmo o que você pensa. Mesmo quando você, pequenininho, entra no banheiro e xinga pai e mãe com raiva. Como é tão comum. Mas sai dali morto de remorso, porque Deus vai lhe castigar. Eu nem quero falar e nem vou falar por respeito nas coisas que estão acontecendo, que estão botando na cabeça dos jovens, na cabeça das crianças, que você é guerreiro de Deus. Bom. Deus é onipotente e também, além de saber todas as coisas, pode fazer todas as coisas. Tem poder absoluto e tudo que acontece é porque ele quis. Agora, a criança, principalmente quando está adolescente, perde um ser amado, perde a mãe, ou perde uma irmã, ou perde o pai, ou perde um cachorrinho, ou perde qualquer coisa que é de valor para ele. A quem ele vai culpar? A Deus. Então, dentro dele vai se formar uma revolta. E agora vamos falar como se a existência de Deus fosse real. Deus não merece isso. Porque ele não tem nada a ver com isso. Deus não é um distribuidor de recompensas e punições. Muito menos um provedor de cesta básica, de carro novo, de dinheiro para ir à Disney. Isso é ilusão. A nossa cabeça forja essas ilusões que nos foram colocadas. Tudo é a vontade de Deus. Carl Sagan vai dizer, no livro notável que ele escreve sobre os demônios, que esse é o Deus das lacunas. Porque apesar de tudo isso, na hora H, não existe. Eu vou trazer essa obra de Carl Sagan para vocês. O Deus das lacunas. Eu acho formidável. Outra coisa que é terrível é obedecer porque Deus manda. Sexta-feira agora que vai entrar a quaresma, essa coisa toda, começa a loucura. Não come carne na sexta-feira, come peixe. Ora, em Israel naquele tempo, em Jerusalém naquele tempo, carne era só de ovelha ou de cabras, mas a alimentação das pessoas que viviam por ali onde Jesus vivia era peixe, eram todos pescadores. Ninguém ouve falar nem em galinhas. Já observaram isso? Vocês já leram a Bíblia de fio a pavio? Eu já. Li, reli, tenho ela aqui, tenho a Bíblia de Jerusalém, tenho o Alcorão,
tem o livro dos Mormons, tem o Bhagavad Gita, tem o... olha, esse é um assunto que eu gosto. Não para batalhar contra essa ideia de Deus, do qual muitos de nós precisam. Porque Deus se tornou uma bengala, um objeto irreal de valor total para nós. Vou pedir a Deus por você. Agora, para amar a Deus e a vida, para amar a Deus e seu céu, é preciso odiar a vida. Os prazeres, quem nos concedeu os prazeres? Pois se tudo, olha as incoerências. Quem nos concedeu o prazer de dançar, de rir, de cantar, de amar, de sentir prazer, de sentir raiva? Quem nos concedeu? Então, para adquirir o céu, você tem que abster-se de todas as coisas que porventura lhe concedam um prazer acima da média. Você fica logo na dúvida. Ai, será que eu estou pecando? De todos os prazeres que são extremamente vigiados, condenados, observados, catalogados, são os prazeres da conjunção carnal entre os seres. Vou dizer assim porque senão podem cancelar o meu vídeo por causa de uma palavrinha, porque agora estamos assim, não é? Assim, só podemos ter conjunção carnal se for para procriar. Quer dizer que nós, velhinhos, eu não, estou fora do mercado já, mas nós maduros, um casal maduro que se ama, não importa que casal, hein? Minha cabeça é muito aberta, não importa, não pode mais sentir prazer no carinho e na conjunção com o seu ser amado, porque ele não vai procriar mais. Olha que absurdo. Bom, Ludwig Wittgenstein, eu nunca consigo dizer o nome dele, é um filósofo alemão que tem uma filosofia bastante hermética, bastante difícil de ser compreendida. Mas Rubem Braga fala aqui sobre Ludwig, trazendo esse texto. Ele fala, esse filósofo, sobre o poder enfeitiçante das palavras. Tanto que gerou um ditado: as palavras têm poder. E tem, de fato. Então, tem outro adágio popular: palavras ditas e pancadas dadas, nem Deus tira, nem dá. Palavras enfeitiçantes, aquelas que nos possuem e nos impedem de pensar. Por que é que quando entramos, e dessa questão não escapa ninguém, nem católicos, nem crentes evangélicos, nem espíritas, nem isso, nem aquilo, não escapa ninguém, à exceção dos judeus talmúdicos, que adoram uma discussão, levam horas discutindo, e são discussões bem brabas mesmo, por causa
daqueles que pensam. Eles gostam de quem pensa, mas o restante da humanidade não. Chegou na igreja, chegou no centro, chegou no templo e se mostrou duvidoso e se mostrou revolucionário porque pensa, é colocado imediatamente naquilo que antigamente a gente chamava Sibéria. Quando você ia a um restaurante muito elegante, mas você não era famoso, o maître lhe colocava numa mesa lá atrás, onde ninguém lhe via, mas você via todo mundo, mas ninguém lhe via. Chamavam a isso Sibéria. Nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas também, lá na Sibéria. Aquela pessoa não ascendia nunca dentro daquela hierarquia religiosa. Ficava lá para trás. Qualquer outra palavra, assim, são as ideias religiosas. O corpo do homem, dos homens, está coberto de palavras que pelo medo os dominam. Assim são as ideias religiosas. Medo, medo, medo. E não escapa nenhum. E não escapa nenhum. Todos têm o seu medo. Obsessores, regiões do mal, e aí por aí vai. Inferno, demônios. Eu nunca vi tanto demônio com tanto poder. Assim são as ideias, O corpo dos homens está coberto de palavras que pelo medo os dominam. Possuídos, não conseguem pensar pensamentos diferentes. Qualquer outra palavra pode significar o inferno. Crentes, católicos praticantes, olhem, tenham bem, só fique neste vídeo quem tiver a estrutura para ouvir essas coisas e pensar sobre elas depois, porque eu não estou atacando religião nenhuma. Ainda acho que a religião pode ser um modo de você se conter sem tanto trauma. Ainda penso assim. Não sei até quando pensaria assim, porque eu mudo, viu? Os pecados, vejam bem, a Inquisição era interessante. Ela não levava ninguém, e teve Inquisição católica e protestante. Não sobrou para ninguém. Elas jamais enviaram pessoas para a punição, quer fosse as torturas, quer fosse a fogueira, pelos pecados morais. Não. Levavam para isso porque achavam que a pessoa era herege. Não acreditava em nada. E principalmente levavam para a punição os prestamistas, aqueles que emprestavam dinheiro a juros. E as igrejas e os religiosos de maneira geral contraíam dívidas fabulosas. Os reis, imperadores, estavam sempre nas mãos dos prestamistas. Não sei se o nome é prestamista, é aqueles caras que emprestam dinheiro e depois tem que cobrar. Mas naquele tempo, vamos fazer a Inquisição e vamos pegar primeiro a quem eu devo. Não necessariamente dessa maneira banal com que eu estou falando. Mas vamos também alertar para os homens que ousaram pensar e que foram mortos na fogueira. Bruno, agora me faltou o sobrenome dele, Russ Servet, Giordano Bruno, valente, consciente, né? Russ
um grande pensador austríaco ou alemão. Os crimes do pensamento eram os mais perigosos, porque afastam os homens de Deus, não, da igreja, do templo, do centro, do terreiro. Não convém termos aqui entre nós pessoas que pensem demasiado à frente. São pessoas perigosas. Trabalhei durante muitos anos em uma casa religiosa, onde eu era a diretora e onde eu fazia diversos trabalhos, inclusive trabalhos espirituais. Eu era bem mais jovem, em torno dos 40, 45, por aí. E uma vez chegou um rapaz maravilhoso. Pensava anos-luz à frente. E era uma delícia dar aula com ele, porque nós estudávamos muitas coisas, porque ele contestava. Algumas vezes ele contestava pelo prazer de ouvir a voz dele mesmo. Tem gente assim, né? Outras vezes ele contestava fundamentado. E a panelinha das pessoas ali, que eram mais próximas a mim, a senhora não vai deixar fulano trabalhar aqui não, não é? Eu disse, pelo contrário, mas é lógico que eu vou deixar. Ele vai fazer os cursos, ele vai entrar nos trabalhos e ele sairá se ele quiser. Isso aqui não tem inquisição, não. Mas eu fui uma das raras pessoas a agir assim. Depois eu ouvi companheiros e pessoas do mesmo segmento religioso, embora dissessem que ali não era religião, enfim, dizerem que não gostavam de pessoas que vinham perturbar a ordem da casa. Perturbar, vírgula, por pensar fora da caixinha, como dizem hoje, eu acho ótimo isso. Então, hoje, as ideias centrais da teologia cristã, diz Rubem, em que acreditei, nada significam para mim, e para mim também. Faço minha as palavras dele. São cascas de cigarras vazias, cascas de cigarra vazias. Não fazem sentido, não as entendo, não as amo, não posso matar, não posso amar um pai que mata o filho para satisfazer sua justiça e converter o mundo. Quem pode? Quem acredita? Eu penso assim. Eu penso no amor, na caridade que cobre todos os pecados. Que pecados? As nossas falhas humanas, tão típicas, tão iguais no mundo inteiro. Agora, a gente ainda fica ligado, por assim dizer, interessado em alguns assuntos. Ele diz uma coisa aqui muito interessante, que de repente, ouvindo uma música de Sebastian Bach, a beleza era tão grande que ele ficou possuído e chorou de felicidade. E Adélia Prado, a grande poeta, uma cristã devota, uma católica devota, como quase todo mineiro, não é? Devota. Adélia Prado, ela diz, a beleza enche os olhos d'água. Então, nesse sentido, nós somos seres desse Deus, das lacunas do imaginário, porque amamos a beleza. E por fim, eu quero encerrar essas reflexões aqui com uma frase
que é da minha pobre autoria. Mas eu refleti sobre isso e coloquei assim: sem a ameaça do inferno, a recompensa do céu é dispensável. Sem inferno não há céu. Sem pecado não há inferno. Sem virtudes não há céu. Mas, vou repetir a frase: sem a ameaça do inferno, a recompensa do céu é dispensável. Obrigada e um bom dia para vocês. Abraços.